Eu e meu padrasto abandonamos a minha mãe para vivermos a nossa história de amor. Antes de você me julgar, que você escutasse um pouquinho da minha história. Meu pai, não conheci e nem sei quem é. A minha mãe, ela engravidou nova e nunca me disse quem é meu pai. Já tive o meu período de ir atrás, de querer saber, mas hoje em dia também nem ligo. E quando eu tinha 10 anos, a minha mãe, ela conheceu meu padrasto e trouxe ele para morar com a gente. Desde então, ele sempre foi como um paizão para mim. E ele fazia coisas por mim que eu acho que nem minha mãe fazia. Ele que se preocupava comigo, ele que me levava em médico. A minha mãe sempre foi assim, a Deus dará, né? Minha avó vivia chamando a atenção dela por conta disso, mas ela não se preocupava muito comigo, ela nunca foi em uma reunião de escola. E depois que ele entrou pra nossa vida, ele que fazia esse papel. Quando eu estava com 13 anos, eu lembro que minha mãe e esse meu padrasto brigavam muito. E eu com 13 anos já tinha um baita de um corpão. Mas ele nunca me olhou com outros olhos. Como eu disse, ele me tratava como uma filha. Só que minha mãe tinha ciúmes de mim dentro de casa. E quando eu tava com essa idade, ela começou meio que, não querer mais nada com ele. Ela só maltratava ele. Até que um dia eu estava de pijama e os dois estavam discutindo na cozinha. Eu não lembro o que eu fui buscar. Eu lembro que naquele momento que eu entrei na cozinha, que eles estavam brigando, ela olhou pra ele e falou assim, eu vou sair sim. E se você quiser ficar com alguém, fica com ela aí, ó. Eu tô saindo. E pegou, virou as costas, pegou a bolsinha dela e saiu. Eu achei um absurdo. Mas se ele não pensava nada disso, aquele dia despertou. E foi a primeira vez que ele entrou no meu quarto com outras intenções. E na hora que ele entrou no meu quarto, eu não sei se era raiva pelas coisas que minha mãe tinha falado, tudo, mas ele começou a conversar comigo, mexer no meu cabelo assim, e eu peguei e dei um beijo nele. Então não, eu não considero que ele fez nada comigo naquele momento. Naquele dia a gente só se beijou mesmo, mas ele pediu pra eu não contar nada pra minha mãe. Só que depois disso, tudo foi fluindo, e a gente ficava cada vez mais, e a minha mãe só ignorando ele. Vou ficar constantemente, mas assim, eu acredito que ele me respeitava pela minha idade, que nunca passava de beijo, abraço, sabe, as mãos. Naquela altura do campeonato, gente, eu tava com fogo na bunda, literalmente, porque eu nunca tinha ficado com ninguém e eu queria que rolasse algo mais, mas ele nunca tentava. Passou uns 2 meses, a minha mãe voltou a ser aquele amorzinho com ele, só que ele já nem tinha um pra ela, porque ele queria ficar comigo. E ela percebeu. Aí o que ela fez? Ela acusou ele, né, de ter abusado de mim, sendo que ainda não tinha rolado nada, e expulsou ele de casa. E aí eu tentei falar pra ela que não, que nunca tinha rolado nada, que ele não fez nada, passou. Eles ficaram um tempo separados, e aí passou uns 6 meses, ela aceitou ele de volta em casa. Depois que eles voltaram, ele não quis nada comigo, né, ele de fato resolveu tentar de novo com a minha mãe. Ele me tratava bem, tudo, mas não. Às vezes nós trocávamos olhares, mas ele não queria. Só que eu não sei se foi porque a gente se envolveu quando eu era uma criança, eu estava apaixonada por ele. E assim foi indo pelos anos seguintes. Assim que eu completei 17 anos, eu decidi que eu queria ele pra mim e o seduzi. E depois de várias tentativas, a gente voltou a ficar. Dessa vez rolou. Falei pra ele o que eu sentia por ele, que eu queria ficar com ele. Ele tentou mudar a minha cabeça, falando que ela era minha mãe, mas eu falei pra ele que eu não ligava. A gente viveu isso durante um período, porque ele falou que ele queria esperar eu completar a maioridade. E assim que eu completei os meus 18 anos, nós decidimos que iríamos sair de casa. No início, nós não falamos pra minha mãe, ele saiu primeiro e depois eu saí. Mas hoje já faz 2 anos que nós estamos juntos e ela já sabe, ninguém mais da minha família conversa comigo. Nós, inclusive, quando eu morava com a minha mãe, nós morávamos numa cidade pequena. Nós tivemos que mudar de cidade porque teve uma repercussão muito grande todo esse ocorrido. E agora, depois de 2 anos morando junto, manifestei para ele a vontade que eu tenho de ter filhos e nós estamos tentando. E eu sei que muita gente acha um bicho de 7 cabeças, né? Mas eu costumo pensar comigo que quem me jogou para essa situação foi ela. Não consigo me arrepender por mais que as pessoas me julgam.